te exaltar, para aprender da tua palavra, para receber aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nesta noite. Tudo aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Nós estamos nesta noite para receber, porque nós somos carentes de Ti. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos, amém. Poderia sentar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Nós vamos estar fazendo uma exposição a respeito desta passagem maravilhosa nas Escrituras Sagradas, amém? O Leandro vai estar projetando para nós aí, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. São muitos versículos, nós vamos tentar ser breve em cada um deles. O importante desta mensagem aqui, o mais importante, é o milagre que Deus realizou na vida do centurião romano de nome Cornélio. O mais importante. Bem, muito bem. Capítulo de número 10, versículo 1. Eu já vou lendo e fazendo a exposição para ganharmos tempo. Amém, amados? A mensagem central deste capítulo é a transformação de um gentio, a mudança radical, espiritualmente falando, realizada pelo Espírito Santo de Deus na vida de um pagão. Amém? No passado, todos nós éramos gentios, éramos pagãos. No passado, nós éramos pessoas que não tínhamos Deus, que não tínhamos alcançado a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Mas graças a Jesus Cristo, o seu sacrifício, o único, perfeito e eterno, realizado ali ao Pai em favor de todo mundo, nós fomos alcançados, nós fomos beneficiados, e hoje nós somos pessoas regeneradas, pessoas que nascemos de novo, a exemplo do próprio Cornélio, que não tinha Deus, mas um certo momento na sua vida ele teve a oportunidade de ter um encontro com Deus, e foi tremendo esse encontro. Como foi o encontro de cada um de nós? Amém, amados? E não existe milagre maior, não existe obra maior da parte de Deus a ser realizada nas nossas vidas, senão a obra denominada de regeneração, que é o mesmo que novo nascimento. Não existe obra maior do que essa. Você pode receber toda sorte de bênçãos no âmbito temporal, só que um dia as bênçãos vão ficar aí, porque você vai partir mais cedo ou mais tarde, mas as bênçãos de ordem espiritual, elas vão continuar conosco. A vida eterna, a salvação em Jesus Cristo é para sempre e não tem preço. Foi o que aconteceu com Cornélio e com cada um de nós, e nós devemos valorizar essa que é a maior de todas as bênçãos, a salvação, a vida eterna em Jesus Cristo. Não existe obra maior, milagre maior do que esse, patrimônio maior do que esse, tesouro maior do que esse. Ou seja, que implica em nós sabermos que somos salvos. E essa convicção, ela é gerada pelo próprio
pelo Espírito Santo de Deus em nós. A Bíblia fala, aos Romanos 8, versículo 16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. É Deus que testifica, que testemunha para nós que nós somos filhos de Deus. Não somos nós que testemunhamos para nós mesmos, é o próprio Deus. E nós precisamos crer naquilo que Deus está falando ao nosso respeito. Amém? Esse é o maior milagre, esta é a maior vitória. Aqui nós temos o seguinte registro: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse centurião era um general romano. Naquela época, Roma era império mundial. Esse centurião, ele morava em Cesareia, que era uma espécie de central, uma central administrativa de Roma, Cesareia. Havia uma distância entre Cesareia e o local, a cidade onde o Pedro se encontrava. Logo nós vamos fazer referência aqui ao Pedro, porque o texto bíblico vai trazer, vai fazer menção desses dois personagens, Cornélio e Pedro. Amém, amados? E eles vão ter um encontro, porque o Cornélio vai necessitar de ouvir o Evangelho, e Pedro tinha o Evangelho para ministrar para o Cornélio. Pedro era o líder da igreja naquele tempo. Então, o registro diz que esse homem que residia em Cesareia, ele era um homem gentil, um homem pagão, porém piedoso. Era um homem que buscava a Deus com intensidade, com temor, mesmo não conhecendo ainda de uma forma mais explícita, mais clara, à luz do Evangelho. E não só isso, ele era esse homem temente a Deus, esse homem que buscava a Deus com intensidade, juntamente com toda a sua casa. Isso aqui nos chama atenção, porque muitos de nós estamos servindo a Deus, mas a nossa casa muitas vezes não está do jeito que Deus projetou para que ela estivesse. Aquela palavra de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é verdade? Ele se encontra lá no 24:15 de Josué. No entanto, esse homem, mesmo não conhecendo a Deus, já servia a Deus, temia a Deus, juntamente com todos os da sua casa. Mas não só isso, o Cornélio, ele era uma pessoa que dava assistência aos necessitados. Ele assistia as pessoas que precisavam de ajuda. Por isso que quando o anjo foi ter com ele, com a permissão de Deus, o anjo falou para ele que as suas esmolas e suas orações estavam chegando diante de Deus na glória celestial. Isso aqui é um exemplo que nós precisamos levar para o âmbito da prática na nossa vida, como pessoas que já somos de Deus, que já tivemos um encontro com Deus. Nós precisamos persistir
nessa busca intensa, diariamente, buscando com temor e piedade, e ajudando aqueles que necessitam da nossa ajuda. A Bíblia diz em Tiago 1:27 que existe uma religião verdadeira que implica em dar assistência aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações e preservar a si mesmo da corrupção do mundo. O Cornélio, ainda antes de ter um encontro com Jesus, um encontro pessoal pela fé, através da voz do Evangelho ministrado por Pedro, ele já estava vivendo esse estilo de vida. Ele já tinha esse comportamento cristão, mesmo não sendo cristão ainda. Amém? Fazia muito esmola, não é isso? Eis que quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus. Quantos de nós não tivemos a oportunidade ainda de ver o anjo de Deus, né? A maioria de nós. Esse homem, antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo pela fé, já tinha tido essa oportunidade de ver um anjo de Deus. A hora nona, é isso? Que quer dizer às 3 horas, se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, um anjo falando, o qual fixando os olhos dele e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se, o anjo que falava com Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam no seu serviço. Até o povo que estava com ele, os soldados eram piedosos, amado. Quando nós somos de Deus, quando nós somos uma pessoa piedosa, nós vamos estar influenciando outras pessoas do ponto de vista positivo. Alguém disse que o ser humano é um ser que influencia ou é influenciado. A Bíblia fala em 1 aos Coríntios 15:33 a seguinte frase: lá diz que as más conversações, não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os vossos costumes. Não é isso? Está escrito na Bíblia. Mas se você tem um bom comportamento, se você é uma pessoa de bom caráter, se você é uma pessoa que faz a diferença como um homem, mulher de Deus, você vai influenciar também do ponto de vista espiritual, moral. Você vai reproduzir sobre as pessoas esse estilo de vida que você vive. E as pessoas vão dar uma resposta positiva. E Deus vai estar, confirmando transformação sobre aquelas pessoas. Amém, amado? Então, aqui nós vemos nos soldados do centurião. Centurião quer dizer 100. Ele tinha sobre si 100 soldados sob o seu comando. Era um general, Cornélio, que tinha 100 soldados ao seu comando. Era uma pessoa, importante do ponto de vista militar, social, amém? E também ético e moral. Tá certo? Continuando. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope, onde se encontrava Pedro. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, Jope, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo
pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, com E maiúsculo, não é isso? Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procuraste, qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, um homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele e alguns irmãos de Jope. Olha só, Deus falou com Cornélio através de um anjo, de um santo anjo. Paralelo a isso, Deus revelou para Pedro acerca daqueles animais. Aqueles animais ali eram uma representação dos gentios, das pessoas que no passado eram consideradas como pessoas pagãs, pessoas idólatras, pessoas que não tinham Deus, pessoas impuras. O próprio Jesus, certa feita, fazendo referência àquela mulher cananeia, que era uma pagã, Jesus disse para ela que não convinha, chamou ela de cachorra, não foi isso? E não convinha dar comida dos filhos aos cachorrinhos, porque era assim que os gentios, os pagãos, as nações que não tinham Deus eram tratadas. Então Deus, através de uma visão aqui, falou para o Pedro, quando Pedro estava com muita fome, aí Deus falou: olha, você pega isso aí, mata e come. Aí Pedro falou: de forma alguma, porque isso tudo para mim, segundo a minha religião, a minha cultura religiosa, é considerado impuro, eu não posso comer isso aí. Aí Deus falou: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Por quê? Porque Deus vê o futuro a partir do passado. Deus tinha uma promessa com os gentios, com os pagãos, com cada um de nós, na pessoa de Abraão, onde é dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós não podemos chamar de imundo aquilo que Deus purificou. Às vezes você pode olhar para alguém porque está na sarjeta, está envolvido com corrupção, com roubo, com droga, com tudo aquilo que desagrada a Deus, com falsa religião, e você começa a apontar o dedo, condenar, satanizar. Nós não podemos, amados. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para falar a respeito de Jesus, para falar a respeito da obra perfeita que Ele realizou no Calvário, porque a Bíblia diz que uns semeiam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. E Deus vai fazer a obra. O Pedro está acusando de discriminação, de preconceito para com os pagãos. Deus estava se referindo ali a Cornélio, que era uma representação dos pagãos, porque ele era um gentio. Ele não tinha Deus ainda,
da forma como aqueles que foram aderindo à fé evangélica tinham, tá certo? Mas Deus enviou lá, através do Cornélio, aqueles 3 homens para que fossem lá e chamassem o Pedro. Havia uma distância de 60 quilômetros. Daqui em Brasília dá aproximadamente 30 quilômetros. Indo em Brasília e voltando equivale a 60 quilômetros. Essa era a distância. Deus fala com Cornélio, Deus através do anjo fala para ele, né, a respeito da necessidade que ele tem de poder ouvir o Evangelho, de poder ouvir a palavra de Deus. Deus deixa claro através do anjo que Deus está satisfeito com a conduta de Cornélio, porque é um homem piedoso, é um homem temente a Deus, juntamente com toda a sua casa, é um homem que se preocupa com os pobres, dá esmola, e além do mais ainda ora. Quantos estão orando nesses últimos dias aqui, gente? Nós precisamos orar. O que foi que Jesus falou lá em Lucas 18, versículo 8? Ó. Alguém pode projetar para nós? 18, 8 de Lucas, o que é que está escrito? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé que ora, porque a parábola diz respeito à oração. A mensagem central da parábola é oração. A Bíblia fala na parábola, através de Jesus, que uma pobre viúva ia ter diariamente com um juiz iníquo. E ali ela pedia para que ele fizesse justiça. No início da parábola, Jesus, ele declara, e assim Jesus nos ensinou, falou sobre a necessidade de orar e nunca desfalecer. Aí contou a parábola. Jesus está falando desse tipo de comportamento cristão, de pessoas que oram, de pessoas que colocam suas causas diante de Deus diariamente, que oram em favor de sua família, que oram em favor dos seus vizinhos, que oram em favor da igreja, universalmente falando. O Pai nosso, o Pai é nosso, o Pai não é meu, o pão é nosso, o pão não é só meu. Venha a nós e não venha apenas a mim. Assim Jesus nos ensinou através da oração do Pai nosso, e nós precisamos orar pela igreja como um corpo espiritual e universal de Cristo, orar pela nossa nação brasileira, por outras nações, pelos encarcerados na prisão. São mais de 600 mil no Brasil e nós precisamos orar pelos encarcerados, já que nós não visitamos eles. A maioria de nós não visita eles. Eu falo porque com conhecimento de causa, porque eu tenho um filho há 7 anos preso. E eu sei que a maioria daqueles que visita porque está visitando um parente, porque é muito raro você ver pessoas que não têm parentes presos lá hoje visitando. Mas já que você não visita, ore pelos encarcerados na prisão, ore por todos aqueles que hoje estão sendo vítimas do encarceramento, especialmente aqueles que foram injustiçados no 8 de janeiro, e muitos deles foram sentenciados a 17 anos de prisão. Ore para que seja aprovada a anistia e eles possam ser libertos daquela prisão imposta arbitrariamente, injustamente. Esta é que é a verdade. E nós somos pela verdade. O que é que está escrito, amado? No capítulo, parece que é o 15, 13 de Provérbios, é isso? É isso mesmo? Veja para nós o que está escrito. Acho que é o 13, 15. Se não for essa referência, não tem problema. Mas vamos continuar aqui. Não é essa aí, fugiu da minha. Onde é dito que Deus, ele abomina tanto aqueles que inocentam o culpado, quanto aquele que condena o inocente.
Veja se é o 15, 17. Se não for, nós já vamos lá para Atos dos Apóstolos. Não é esse. Mas alguém está vendo aí na sua Bíblia e vai citar, nós vamos projetar aqui. Amém, amado? Deus é justo, amém? Deus é justiça. A justiça é um atributo divino. Faz parte do caráter de Deus. Justiça. E o conceito de justiça é dar ao outro aquilo que ele tem por direito. E o maior direito que nós temos é de viver. Amém? E a pessoa que está presa injustamente, ela não está vivendo. Ela está vegetando. E olhe lá. 17, 15. Eu falei ao contrário, não foi? 17, 15, amado. Olha só. Vamos gravar esse versículo. Vamos frisar na nossa Bíblia. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Deus detesta justiça parcial. A justiça tem que ser imparcial. Por isso que ela não tem uma venda nos olhos, não é isso? Porque ela não quer saber o certo. Na prática seria isso, não quer saber se é branco, se é de pele escura, se é brasileiro, se é estrangeiro, se é rico ou se é pobre. A justiça tem que ser para todo mundo, não é verdade? Dá o outro aqui que ele tem por direito. Se ele merece ser punido, vai ser punido. Se ele merece ser absolvido, vai ser absolvido. É assim que funciona. Amém? Vamos voltar, portanto, a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Acho que nós estamos no 24, se não me falha a memória, onde é dito o seguinte: e no dia imediato chegaram a Cesareia. Está vendo? Quando Pedro recebeu a mensagem, falou: olha, Deus pediu para que você fosse lá imediatamente. É 60 quilômetros. Lá em Cesareia, a central da administração romana. Aí o Pedro foi imediatamente. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos. Mas o primeiro culto aconteceu na casa de uma pessoa não cristã, né? Ele preparou um culto doméstico. Amém, mano? Chamou os vizinhos, chamou todo mundo para realizar um culto que o pastor Pedro estava chegando. Glória a Deus. Eu estou realizando lá em casa toda sexta-feira um culto entre família, até Jesus voltar. Toda sexta-feira a partir das 8 horas. Você é o nosso convidado. É a família, é vizinhos, é pessoas que vêm de outros setores daqui da Celândia. E a gente tem que convidar o povo para falar a respeito de Jesus, da palavra de Deus, porque Jesus está voltando, amado. E a Bíblia diz: de graça nem acha, de graça dai. Amém? Olha só, Cornélio preparou todo mundo, foi para o culto lá. Continua. Aconteceu o que? Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebeu e prostrando-se aos seus pés o adorou. Está vendo? Cornélio tinha alguma coisa fora do lugar ainda, não é verdade? Só o Evangelho é que nos traz total esclarecimento a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. O Cornélio, ele era aquela pessoa que buscava Deus, era temente a Deus, junto com toda a sua família. Ele orava, ele dava esmola, mas ele precisava ser orientado a respeito de uma grande verdade aqui. Nós não podemos adorar o homem, nós não podemos prostrar diante do homem, porque o homem é o mesmo, ele está no mesmo nível, não existe homem maior nem menor. Grande é só Jesus. Jesus é que é o homem Deus. A Ele toda a glória, toda a adoração. Amém? O que está escrito no capítulo 1 aos Hebreus, versículo 6? Jesus Cristo, Ele é digno que nós nos prostremos diante de Deus, diante dele, e o adoremos. Só Jesus Cristo. O homem não. Seja quem for, é igualzinho, está todo mundo no mesmo nível de moralidade, de dignidade, não é verdade? Olha só. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, que é Jesus, diz, 2 pontos: e todos os anjos de Deus o adorem. Só Jesus que é digno de adoração, não é o homem não. Cornélio foi adorar Pedro. Tem gente adorando homem por aí ou não tem? Tem um monte de gente adorando homens, mulheres, se prostrando
E nós sabemos que o homem não é digno de adoração, todos nós somos iguais em dignidade. Continua. Atos, capítulo de número 10, agora me parece que é o 26, é isso? Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Está vendo? Pedro chamou a atenção, não aceitou adoração não. Não aceita bajulação, não aceita puxa-saquismo, aceita não, mano. Só a Deus a glória, a honra, o louvor. Só a Jesus Cristo deu a vida por nós. Continua. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, que é muita gente na casa do Cornélio. Amém? E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Está vendo a visão aí? Pedro está revelando aí, já interpretou a visão e está comunicando para eles ali. Falou: olha, gente, vocês sabem que não seria lícito, segundo a cultura judaica, a minha religião, eu ficar me reunindo com vocês que são gentios, vocês que são pagãos. Só que Deus me mostrou através de uma revelação que eu não posso considerar aquilo que Deus purificou como imundo. Está certo? Deus não deixou muito claro aqui na mente do Pedro. Pedro já estava, né? Era um homem de Deus e tudo, mas na hora da visão com aqueles animais no grande lençol, ele deu uma bobeada ali, não foi? Mas logo Deus já trabalhou o coração dele, ele já está aqui, ó, convencido que realmente não se pode considerar comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Amém? Deus está vendo você e eu e tantos quantos ainda não tiveram encontro com ele lá do passado. Deus vê o futuro lá do passado, porque Deus olha para o homem segundo o projeto original. O projeto original do homem é o perfeito homem Jesus Cristo. Antes de existir mundo, Jesus Cristo já estava no plano de Deus como um projeto original de homem perfeito. A Bíblia diz que até que cada um de nós cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Amém? Está lá em Efésios 4. Aleluia! Muito bem, continuando. É o Rogo, é o 29, não? 29, 30, vamos voltar um pouco. Voltando a Atos 10, agora acho que é o 29, né? Amém, amados? Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Ó, Pedro está falando agora. Por isso, e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Ele até jejuava, gente, Cornélio. Orava, jejuava, temente a Deus, buscava a Deus, dava esmola. Amém, gente? Ele ainda, antes de ter o projeto lá, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, que foi o anjo de Deus, né? Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E vira, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este estava hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizer em vir. Agora, pois, estão todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado.
Pedro, falou, agora fala tudo que Deus mandou você falar. Não adianta, não importa se você vai ter like, se as pessoas vão se inscrever no seu canal, não importa se as pessoas vão dar glória a Deus misturado com aleluia, não importa. Prega a palavra, amado. Prega Jesus. Prega o Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1,16. Não me vergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego. E o Cornélio era um gentil, um grego, um pagão. E abrindo Pedro a boca, tem que abrir a boca, amém, amado? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação tem e faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber se você é culto ou indouto, se você é brasileiro, estrangeiro, não importa o seu gênero. Deus quer saber tão somente de duas coisas: você teme a Ele, como teria Cornélio? Teme. E você faz a vontade dele? Faço. Então para Deus é isso que importa, porque o Cornélio estava fazendo a vontade de Deus. De que forma? Né? Assistindo os necessitados, estava orando, estava jejuando e estava buscando a Deus com intensidade. É só isso. Olha as atitudes do cristão aí. Se você está buscando a Deus com intensidade, de forma permanente, se você ajuda e assiste os necessitados, porque a religião verdadeira inclui isso. Amém, irmão? Amém. Se você está jejuando, se você pode jejuar, jejue também. Amém? Você então está sendo incluído aqui entre aqueles que Deus considera como o povo dele. Amém? Agora, se a pessoa não ajuda ninguém, se a pessoa não tem reverência e respeito a Deus, fica blasfemando de Deus nas redes sociais o tempo todo, fica nos botecos da vida tomando cachaça, nas esquinas fumando droga e vendendo droga, fala que tem uma religião, mas religião sem Jesus não funciona, não é verdade? Porque Jesus é que traz o verdadeiro sentido da religião, que é religar, unir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é essa ponte que liga o homem a Deus. Então a religião sem Deus não adianta, né? Não vai funcionar. Agora, se você é temente a Deus e faz aquilo que agrada a Ele, você faz parte da verdadeira religião, você faz parte do povo de Deus, você é a igreja de Jesus Cristo, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra você. Seja você lá quem for. Amém, irmão? 35, não é isso? Agora vamos 36. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de... Jesus Cristo é o que, gente? Jesus morreu por todos. Jesus quer salvar a todos. Jesus amou a todos, porque Ele é o Senhor de todos. Morreu por todos, amou a todos. Amém? Porque é Senhor de todos. A Bíblia fala lá em Romanos 10, 9. Vamos lá, rapidamente, aqui, para iniciar. Vamos lá, quem está escrito aqui, ó. Romanos 10, 9, olha só. A saber, meus povos, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Jesus morreu por todos. Jesus amou a todos. Jesus quer salvar a todos, porque Ele é Senhor de todos. Mas a pessoa tem que o quê? Reconhecer e assumir essa conduta de servo no seu dia a dia. Você tem que declarar. Quando o cara vier para você sugerindo que você faça determinadas coisas que estão fora do propósito de Deus, você fala: não vou fazer não, meu amado. Não vou fazer não, meu amigo. Aí ele vai falar: por quê? Porque Jesus é meu Senhor. Ele não me autorizou a fazer esse tipo de coisa aí, não. Ele não me autorizou essas práticas aí, não. Ele é meu Senhor. Quem manda na minha vida é Ele. Ele é quem é meu Senhor. A Bíblia não fala? Está lá. Parece que é 6,46, é isso? De Lucas, vamos ver. 6,46. De Lucas, vamos ver. Olha só, gente, o que está escrito aqui em 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faceis o que eu digo? Está vendo? Você tem que fazer o que ele está mandando.
amém? 24 vezes estão mencionados a palavra Salvador. E Senhor tem mais de 500 vezes. Ou seja, se Jesus é meu Salvador, eu tenho que me submeter a Ele como Senhor, custe o que custar. Aleluia. Tenho que assumir essa fé. Amém? Amém, amados? Amém. Nós estamos em Atos, capítulo de número 10, estamos encerrando. As horas estão passando, não é verdade? Atos, capítulo de número 10, versículo agora. Atos 10. Vamos lá, para ganhar tempo. Atos 10. Atos 10. Vamos lá, Leandro. Atos 10. Você está entendendo? Vai lá, mas é ser mais prático, né? Atrasa bastante a gente. Ó, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia. Vamos lá. Começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa foi a mensagem do Pedro, né? Que Jesus Cristo andou por toda a parte, fazendo bem. Nós, como cristãos, temos que fazer o bem, sim ou não? Fazer o bem. Vocês viram agora a mulher lá na América, no enterro do Charlie Kirk, a mulher perdoou aquele extremista que assassinou seu esposo, né? A nível o mundo todo viu ela perdoando. Foi forte aquilo ali. Ela falou que perdoou porque Jesus, se estivesse ali, perdoaria. Aquilo é evangelho, amado. Nós não estamos aqui para julgar, mas ela falou a verdade. Cabe as pessoas pegar, absorver ou não. Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Está certo? Então Jesus andou por toda a parte fazendo o bem, porque é um ungido do Espírito. Jesus ele dispensou o seu Espírito Santo sobre cada um de nós também. Nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Cabe a nós hoje responder também na mesma, seguindo o mesmo exemplo de Jesus, fazendo o bem, né? Pregando o Evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos, intercedendo uns pelos outros, e Deus vai confirmando a vitória, amém? E o seu reino vai sendo ampliado, e o inferno vai sendo saqueado, e assim por diante. Vamos mais uns versículos para a gente encerrar, já está terminando também. E nós somos testemunhas de todas estas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Está vendo? Tem moleza para cristão? Tem não, gente. O Lázaro, a maior vitória do Lázaro foi ser ressuscitado, não foi? Só que depois ele morreu. Você pode ganhar carro novo, você pode ser promovido no seu emprego, você pode comprar uma mansão no Lago Sul ou Lago Norte, ou em outros setores nobres aqui de Brasília. Só que tudo isso vai ficar. Um dia você vai morrer, porque se o próprio Jesus morreu, imagine você e eu. Ninguém escapa da morte, não. A morte, a Bíblia fala, Hebreus 9:27, não é isso? Aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não é isso que está escrito? Olha só, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não escapa não, amado. Quando você estiver em vida, faça o bem, dê esmola, não para ser salvo, mas na condição de salvo, porque você é salvo por Jesus Cristo, gratuitamente. Mas você tem que fazer obras boas, como diria Paulo escrevendo aos Efésios, para evidenciar a salvação, para que você tenha consciência que você é salvo, porque o Espírito está testificando que você é filho de Deus. Mas muitas vezes você fica com dúvida. Mas por que está com dúvida? Não está fazendo o bem, não está pregando a palavra, não está vivendo como salvo. É por isso que você tem dúvida. E o Espírito está lá toda vez, o tempo todo testificando. Romanos 8:16. O Espírito testifica com o nosso espírito, dá testemunho a nós mesmos que nós somos filhos de Deus. E você fica
Amém, amado? Amém. Então, nos coloque de pé, vamos encerrar. Amém?